Annyeonghaseyo. Convide seus amigos, aquela sua amiga que gosta de K-pop, dorama, para conferir o podcast Tomei Gosto. Hello, meu povo, hello, minha pova, mais um episódio do podcast Tomei Gosto. Pergunta cerveja, café ou vinho começando. Eu tô acompanhando uma infinidade de conteúdo. Quer dizer, não é com que eu acompanho, eu sei que tem. Conteúdo, música, filme, eu já vi alguns. Série, eu já vi algumas. Churrasco coreano. O kimchi ou kimchi, será que vai solucionar o grande... desafio da minha vida? Pessoas solteiras não comem a selga. Será que o kimchi veio pra isso? Hein? Vamos descobrir muitas coisas hoje sobre comida coreana e os costumes coreanos também, porque eu tô recebendo aqui ela, Dina Kim, do Made in Coreia, um mercado coreano em Belo Horizonte. Você que é do Brasil inteiro, tem curiosidades sobre a comida e a cultura coreana, chegou a sua hora de saber, tá bom? Sapeca o like no episódio, faz o download se você tem áudio, vem com a gente porque vai ser bom demais. E antes de começar, eu já falo que o podcast Tomei Gosto é um lance de cachaça seleta de Salinas, Minas Gerais, para apreciadores de todo mundo. Cachaça é um produto destinado a maiores de 18 anos e você pode usar o cupom Tomei Gosto na loja da Seleta para ter 10% de desconto em todo o site, tá bom? Beba com responsabilidade. Dina Kim, cerveja, café ou vinho? Café. Eu não bebo álcool. Então, café. Peraí, mas você falou para mim que você não era muito do café. O que tá acontecendo? Então, é que... se for pegar bebida alcoólica e café, eu vou tomar café. Café eu gosto, mas quando eu falo que eu não gosto, é porque eu vejo que tem gente que é fissurada em café, que toma todo dia, o tempo todo. Eu não sou assim. Tomar de vez em quando, porque acelera muito meu coração. O café dá uma acelerada. Então, mas café gelado, coreano, eu amo. Mas então você bebe café, você só não bebe café quente. Não, eu bebo quente, só que não com a frequência que o pessoal bebe. Eu acho que mineiro é viciado em café. Você acha? Tenho certeza. Mineiro é viciadíssimo em café. Pois é, mas lá na Coreia toma-se mais o café quente ou mais o café frio? Frio. Eles gostam mais do frio e aquela versão de café americanizado, que é o chafé, né? Que a gente chama aqui. Que é bem mais suave. E eles gostam muito do café gelado. Eu tive no Vietnã e me chamou a atenção as cafeterias que eu via pela rua, que eram cafeterias que tinham muitos jovens, com aqueles banquinhos curtinhos, que a gente brinca aqui que é banco de tirar leite, que é um banco menor, né? E a molecada tomava bebidas à base de café. Então era um café batido com leite, café batido com não sei o quê, Sim. E gelo, aquele copão e tal. É a mesma coisa na Coreia, então? É muito parecido. Eles gostam muito de café com crema. Sim. Então é aquele café... não tem aquela cor, né, escurinha, pretinha, tem a cor marrom porque tem leite nele. E eles gostam muito dessa versão gelada, com bastante gelo. Minha mãe ama. Ainda mais esse calor que faz aqui no Brasil, porque mineiro é o sol rachando e aquele café quente. Tomar um cafezinho, né? Sim. Engraçado, eu conheço pouquíssimo ou quase nada sobre a Coreia do Sul. E eu tava pesquisando temperatura, porque você vai ter uma série de teorias. Bebe-se mais café gelado, porque lá é muito quente, ou bebe-se muito café quente, porque ela é fria, enfim. Mas a Coreia do Sul, a temperatura lá é diversa ou é mais ou menos uma no país inteiro? Lá neva, faz muito frio, mas também o calor de lá, quando faz calor, faz muito calor. Eu nunca fui, eu fui, como te falei, quando era neném, então eu não tenho lembrança nenhuma. Mas eles gostam do café quente, mas é esse café que vem solúvel, sabe? Em sachêzinho. Sim. É muito raro você ver na casa de um coreano alguém coando café. Então é um café solúvel que mistura com água quente e tá pronto. E já vem esse creme que eu te falei junto, já no sachê, geralmente. É engraçado, os povos orientais, bom, pelo menos é uma coisa que eu tenho, né? A gente, é igual você, deve ser terrível pra você ouvir isso, né? Porque quando eu era brasileiro nos Estados Unidos, o povo, não, porque no México é de tal jeito. Eu assim, mas eu sou do Brasil, cara, me ajuda. Mas eu percebo que os orientais têm uma certa questão de detalhe muito apurado. Por exemplo... tem uma torrefação de cafés japoneses, são japoneses, né? Uhum. É uma família de japoneses que torra café, compra café legal. E tem uma torrefação aqui no Brasil que eu sou fã do café deles. Eu acho eles perfeitos. Eu acho o café deles, assim, delicado, de tão bem torrado que é. Na Coreia, você não tem noção se tá tendo esse movimento dos caras comprarem grão verde de café e torrar e tal? Então, o que eu sei é que a maioria é importado. O Brasil sim. é um grande importador também.
Tá começando, porque acho que no mundo todo tá esse pessoal querendo coar de uma forma diferente, né? Prensa francesa, essas coisas. O pessoal tem começado a gostar, a tomar gosto. Inclusive, tem uma... eu tenho uma cafeteria, mas eu vou falar dessa porque é o único coreano que eu conheço que tem fazendas no sul de Minas. E ele tá exportando o café brasileiro pra fora. É o Borão. Isso. Então, o Borão 1, nosso campeão mundial de Ele barista, brasileiro com ascendência coreana, que já falou com esse podcast aqui em áudio. Sério? Me deu a honra de falar com a gente também. Então, se você é fã do café, pesquisa aqui em áudio Borão 1. A família deles produz café no interior de Minas Gerais. Eles têm cafeteria em São Paulo, né? A Um Coffee, fantástico. E ele é um cara super educado, assim, super... Uma vez eu peguei um voo com ele. Cara, super... Não do lado dele, mas mesmo voo, né? Cara, super educado. A sua cafeteria, falando sobre ela, vocês me serviram um negócio lá que eu tive vontade de botar no meu bolso e levar pra minha casa. O que foi aquilo que vocês me deram que é delicioso? O quê? Bebida ou comida? Bebida. Bebida, o Yujá. Isso. É o chá que lá na Coreia, isso eu lembro da minha infância, minha mãe vindo com um pote, parecia uma geleia, mas na verdade era um chá. A fruta, ela é macerada e ela fica nesse mel. E o Yujá é cidra. A fruta cidra lembra um pouquinho mexerica. Uhum. E ele fica nessa compota de mel. Aí você, água quente, coloca 3, o quanto que você quiser, mas geralmente a gente coloca, acho que 60 gramas dessa compota na água quente e gelada. Mas geralmente o pessoal tem gostado nela na versão gelada. Então ela não precisa ser adoçada e é uma delícia. Tem conquistado quase que 100% dos nossos clientes lá. Não tem jeito de você não gostar. O negócio não é Yujá que chama. Isso, Yujá. Ele é só essa compota com água ou ele é chá mais a compota com água? Não, é a compota, mel e a fruta macerada. Sim. E você dilui ela na água quente ou gelada. É só isso. Não fica naquele pozinho. Não tem então pozinho. Não é chá mais a compota. É só essa compotinha e a água. Putz, isso é muito bom. Aí dá pra usar ela, que a gente viu que além de fazer, dá pra fazer drinks com ele, dá pra usar ele como geleia. Você pode passar ele numa torrada também. Mas o principal dele é o chá. Não, eu vou tentar fazer Yujá com geleia de alguma coisa da terra do meu pai. Não, vai ficar maravilhoso. Vai ficar uma coisa de louco. Não, que bom, revolucionar o mundo. Tem de maracujá também, que é maravilhoso. Só que ele tá em falta agora no estoque, porque ele acabou muito rápido. É o Yujá, só que em vez de cidra, de maracujá, a gente também tem com gengibre. Tem muita opção. É fantástico. Você tem família coreana e fala português e está no Brasil. Você é nascida na Coreia ou você é daqui do Brasil? Eu nasci no Brasil. Nasci em São Paulo. E os meus pais nasceram na Coreia. Meus avós, meus tios, todos nasceram lá e vieram pra cá. Aí, só que primeiro todo mundo acha, eles vieram direto pra São Paulo, né? Não, primeiro passaram pelo Paraguai e depois foram pra São Paulo. Por quê? Porque na época, minha mãe fala que eles estavam passando muita dificuldade, passando fome, que era o pós-guerra, né? Então, minha mãe, minha família, a família par de mãe, vieram de navio, não tinham muita condição. Meu pai, a família dele já tinha uma condição melhor, vieram de avião. Aí o Paraguai estava rolando uma movimentação de coreanos indo para lá e mexendo com a indústria têxtil, mexendo com roupa. Então, meu avô ficou sabendo disso e foi para lá. Aí tentou, né, abrir um negócio, né, criar os filhos, tudo. Parece que minha mãe falou que um cara passou a perna no meu avô ali, perdeu quase tudo que tinha. Aí falaram, em São Paulo tem coreano também tentando a vida lá, com roupa, não sei o quê. Aí foi todo mundo de ônibus até São Paulo. Aí foi dessa forma. É bonito, as famílias imigrantes sempre ensinam muito pra gente, né? Chega com muito pouco e constrói muito, né? Sim, trabalhando muito. É muita disciplina. Mas você é nascido no Brasil de família coreana. Uhum. Na sua casa, fala-se coreano ou fala-se português? Fala-se os dois. A minha mãe, ela mistura muito o português, né, com o coreano, mas ela fala muito mais em português, só que com sotaque bem carregado. Ela não consegue conjugar alguns masculino, feminino, verbo, mas a gente cresceu ouvindo dessa forma, então a gente não consegue, eu e os meus irmãos não conseguem sentir essa diferença. Então, e a minha mãe, eu falo, mãe, desculpa, tá, se eu tô falando alguma coisa. Mas quando ela quer brigar com a gente, ela fala tudo em coreano. Quando ela tá muito brava, ela é coreano. Qual que é o nome dela?
Vânia é o que ela escolheu aqui no Brasil. Meio o original. Ok. 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 Isso. Dona Ok, Vânia, fique tranquila com errar concordância, com não falar a coisa certa. A senhora está no Brasil. Talvez nós 3 ou 4 últimos presidentes da República também erravam concordância. Então a senhora está coberta de razão. Fique muito bem, não tem problema algum. Mas, Odiná, você era uma criança que quando os pais queriam falar escondido de você, falava em coreano? E depois falava com você em português? Eu acho que sim. Entre eles falavam muito em coreano e com a gente... Meu pai fala muito melhor o português. Meu pai, você não vê tanta sotaque. Agora na minha mãe você consegue ver. Como é que você foi parar no mercado coreano? Você já trabalhava com isso? Não. Ou você veio aqui para desbravar as Minas Gerais e como é que é? Meu primeiro contato com Minas Gerais foi fazendo faculdade lá em Viçosa. Eu fiz a federal lá, a UFV, e fiz medicina veterinária. Aí de lá eu conheci o meu noivo, né? E ele falou, ó, quando você formar, vamos morar junto aqui em BH. Nunca tinha ido pra BH. Mas ele é daqui? Ele é de Sete Lagoas. Ah, ele é mineiro, então de Sete ó. Lagoas. Pra terra do meu pai. Sim. Ai, que beleza. Então, aí eu vim pra cá, tentei a carreira como veterinária durante uns 2 anos. Não foi do jeito que eu imaginava. Então, enquanto eu tava trabalhando como veterinária ainda, surgiu essa ideia de abrir o negócio. Mas surgiu porque eu juntei algumas coisas assim na cabeça que estavam acontecendo no momento. Primeiro, a insatisfação com a carreira. Segundo, a minha cunhada na época, ela tinha uns 13, 14 anos e ela tinha comentado que estava muito fã de K-pop com EXO, BTS, e que tinha um grupo no WhatsApp de meninas, né, meninos de BH, região metropolitana, que só falavam sobre esse assunto, e era um grupo com mais de 300 pessoas no grupo no WhatsApp. Então, a minha descendência coreana, falei, quer saber? Eu já compro produto pra mim, pra consumo próprio. Aqui eu não achava em BH, só achava em São Paulo. Então, a cada 5, 6 meses eu tinha que ir pra São Paulo, comprar um tanto de coisa, deixar guardado em casa pra ir comendo. Falei, por que não arriscar e tentar? Inclusive, na época eu conversei com minha mãe, com meu pai, com algumas pessoas, assim, da minha família, que eu tinha essa ideia e todo mundo falou, não vai dar certo. Porque BH não tem coreano. Não tem coreano. Você vai vender isso pra quem? Vai ter, né, giro? Eu falei, mas vou arriscar. Então, eu tava em São Paulo pra comprar mercadoria pra consumo próprio. Eu tinha 700... Eu nunca vou esquecer esse valor. Eu tinha R$700 guardado na minha conta. Falei, vou comprar tudo em produto coreano que eu acho que o pessoal lá de BH vai gostar. Em uma semana eu vendi tudo. E o negócio foi iniciando assim. Aí eu peguei o dinheirinho, fui comprando mais... E agora eu tô com a loja física, com a venda online, participando de eventos e agora a cafeteria. Tudo essa mulher está construindo um império, senhoras e senhores. Você falou do K-pop. Para quem tá assistindo, a gente não sabe o que é o K-pop. Você consegue resumir brevemente o que é? K-pop é a música coreana, só que mais pros jovens também. E, assim, antigamente, quando eu ouvia, era só alguns grupos. E que não faziam tanto sucesso. Por algum motivo, Psy, BTS, eles foram fora da curva. Psy, a música dele, aquela música dele lá, bombou no mundo todo. E o BTS também. Porque na Coreia tem... Você não vai ver grupos que estão... ou até um cantor solo que tá fazendo sucesso até hoje, tipo a Ivete Sangalo, com 50 anos. A carreira é muito curta, mas por algum motivo, depois que o K-pop estourou nesses grupos que eu te falei, agora tá mais longa a carreira deles. Então, o K-pop é música coreana, só que mais pros jovens. Porque tem outras modalidades de música lá, só que mais pros velhos, e não chama K-pop. O que quer dizer Gangnam Style ou Gangnam Style? É porque o G deles tem o som de K. Muito som de K. Gangnam Style. Na verdade, Gangnam é um bairro lá na Coreia. Aí ele fez essa música estourou lá na Coreia. E no mundo, na verdade. Porque todo mundo sabe a coreografia. Mas tem a ver com andar a cavalo? Porque ele monta em cavalo, ele faz a coreografia e tal. Não tem nada a ver. Eu não sei de qual a letra, eu sei o clipe e tudo mais. Mas ele tá falando do bairro. Do bairro lá. Da Coreia.
O Gangnam é o nome do bairro. Então, como se você estivesse cantando tipo a Lagoinha pro mundo inteiro. Mais ou menos isso. Tá, muito bem. Eu acompanhando muito conteúdo sobre coreanos na internet, sobre alimentação, duas coisas me chamam a atenção, na verdade, três. Primeiro, que vocês gostam muito de alho. Sim, muito. Segundo, que vocês gostam muito de pimenta. E terceiro, que o churrasco coreano é feito na panela? É. O churrasco, quando a gente fala do bulgogi, você pode fazer ele no carvão, mas geralmente eles fazem numa grelha que fica na mesa, um fogão portátil e a chapa. E ela é cortada bem fininha, as carnes lá geralmente são cortadas bem fininhas, e a gente aqui vai estar colocando e a quantidade que quer grelhar na hora. Geralmente pode estar com tempero ou sem tempero, mas sempre vai ter um potinho com tempero para você ir dosando o quanto que você quer colocar. E esse tempero pode ser pimenta, pode ser óleo de gergelim com um pouquinho de sal, dá para ser um monte de coisa. Depois do K-pop, que a gente tá vivendo esse sucesso da comida coreana, teve um vídeo que me chamou a atenção. Um mercado lá em São Paulo, coreano, tipo que você é aqui, falou assim, a gente pode fazer o seu, não sei se é ramen ou lamen aqui, e tem uma salsicha coreana defumada, picante, que você pode preparar tudo aqui e comer na nossa loja. Não conheço. Você chegou a ver isso? Não, esse vídeo específico não. Aí eu vi e algumas pessoas falaram assim, que isso, cara? Então o cara tá pagando 30 conto pra comer um miojo com salsicha? Acho que eu sei qual que é agora que você tá falando. Porque eu vi muita gente, muita influência indo lá e falando exatamente esse preço, né? Sim. É porque lá na Coreia tem as conveniências, que chama... Aqui é pejorativo, né? Chama cu. C-U. As conveniências lá. Ela é muito famosa, mas tem a 7-Eleven também, tem um monte de conveniência lá. Mas essa é a que tá viral... Porque todo mundo que vai lá faz um vídeo comendo. Isso, vou comer lá no... Entendi. Entendeu? Então, e lá as conveniências coreanas tem todos os equipamentos para você fazer o miojo na hora. Ou aquele de copo, que você só coloca água quente, ou aquele miojo de pacotinho mesmo. Tem um equipamento que esquenta a água, você coloca o miojo e você vai colocando os acréscimos. Você pode colocar um ovo cozido, você pode colocar um queijo, você pode colocar kimchi. Aí, tô falando do meu concorrente, mas não tem problema não. Lá na Liberdade tem um que tá com essa pegada. Então, você coloca um adicional de salsicha, você vai pagando. Aí, eu nunca fui lá. O pessoal fala que é R$30 pra fazer. Eu não sei se é R$30 só o miojo ou com os acréscimos já. Com a salsicha, né? Isso. Mas é porque o pessoal quer ter essa experiência, essa imersão de você ir lá e comer como se fosse numa conveniência coreana. Que é o que a gente também faz no nosso, só que a gente não cobra nada a mais. Aí, ó. A gente Made in Coreia, vai lá, a gente come um miojex coreano, eu aí. Daí a gente faz as versões do copo só. A gente vai, coloca água quente, explica pro pessoal como que come, tudo. Mas a gente também tem essa ideia de começar a colocar os acréscimos, né? E o equipamento específico para fazer esse miojo no pacote só. Mas é muito apimentado? Não. Ó, a culinária coreana tem muita pimenta, mas também tem pratos sem pimenta. O pessoal fica achando que toda comida coreana tem pimenta. Mentira. Só que quando tem, é puxado a pimenta. Eu falo assim pros clientes até. Se você não gosta de pimenta, prova esse daqui. Porque todo mundo fica assim, mas eu quero provar esse aqui que tem pimenta, que eu vi em tal dorama, isso aqui. Ó, mas se você não gosta, você vai achar muito apimentado. Então vai dosando, não coloca a pimenta toda. Então, comida coreana tem pimenta. E o pessoal até brinca que quando vai pra Coreia e vai perguntar, né, pra pessoa do restaurante, esse aqui tem muita pimenta? Não, é tranquilo. Pro coreano é tranquilo. Mas pro brasileiro vai achar muito forte. O que é um dorama? Doramas são as novelas. Doramas, na verdade, deu uma pesquisada, novelas mais pro Japão. Pra não ter um problema, agora tem que falar o certo mesmo. Até que colocaram lá, acho que no dicionário brasileiro, não sei se você viu isso, colocaram lá. Não. Aí o pessoal não gostou muito, porque dorama é mais remetendo a novelas japonesas, mas K-drama são as novelas coreanas. São as novelas, as séries. Coreano, japonês e chinês tem rixa? Tem, eu acho que tem. Porque brasileiro e argentino tem. Assim, eu, Diná, nova, que não passou das guerras, eu não tenho rixa
pra mim é tranquilo. Mas a minha avó, por exemplo, que, né, ela fala que na época da guerra Coreia e Japão, ela morava numa aldeia, a tropa japonesa estava para invadir, eles ficavam falando que quando era uma menina muito jovem, tinha que se esconder, fugir, senão rolava uns trem pesado lá. Então, ela não gosta muito, não. Mas assim, não é que ele fala, nossa senhora, eu odeio. Ela tem os motivos dela também, né? Então, mas eu, como jovem que não passei por isso, eu não tenho rixa nenhuma. Mas eu sinto que de vez em quando rolam uns com esse negócio de dorama que eu te falei. Parece que o pessoal não gostou muito da Coreia, tá usando muito a palavra dorama pra falar das séries coreanas, sendo que dorama parece que é uma versão mais japonesa. Essa palavra, ela vem de origem japonesa e não coreana. Então, coreano é K-drama. Ainda sobre os velhos clichês, antes de falar mais sobre comida e bebida. É aquele esquema, né? É que a gente vê alguém do olho puxado, fala assim, um japonês ali. Aí agora começou a ter muito chinês no Brasil. Uhum. Um chinês. Mas assim, me desculpa se eu estiver soando preconceituoso. Vocês conseguem se distinguir quem que é quem? Se você bateu e fala, aquele ali é japonês, aquele é coreano, aquele é chinês? Sim. Assim, eu falo que eu consigo diferenciar pela fisionomia. Você consegue ver a diferença. Mas o principal é quando começa a falar. Começa a falar, eu sei se tá falando japonês, chinês ou coreano. Mas, óbvio que tem hora que você confunde. Eu confundo também. Um cliente lá, esses dias, foi lá na loja e eu perguntei pra ele, você tem uma descendência coreana? Ele, não, sou chinês. Eu já errei? Não sabia. Mas se ele começa a falar a língua dele, eu já saberia. Mas eu entendo que o brasileiro gosta não, né? Mas confunde muito. Fala que é tudo igual. Não. Mas eles não falam isso da gente também, que ocidental é tudo igual? Acho que, não sei. Eu, como asiática, morando no Brasil, São Paulo, Minas, eu falo. O pessoal sempre pergunta pra mim, você é japonesa ou chinesa? Raramente fala coreano. Agora, como a Coreia tá crescendo, o pessoal fala. Aí quando eu falo, não, sou coreana. Uma das coisas que eu mais ouvi, mas é tudo igual, né? É tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Culturas diferentes, língua, culinária. Óbvio que algumas coisas são parecidas, mas quase que 90% é diferente. Não tem como. O São Paulo é o maior destino de imigração japonesa fora do Japão, Sim. Né? Assim como o Brasil é o país com a maior população africana fora da África. Isso eu não sabia. Eu sou muito ressentido, de uma certa forma, que a gente aprendeu tão pouco com os japoneses, porque o Japão é um dos países mais evoluídos do mundo, né? E o Brasil acho que não é. Então, assim, eu sou ressentido com isso. Mas depois que eu fui te entrevistar, eu descobri que a Coreia já é mais evoluída, porque a criança já nasce com 1 ano? Como é que é? Não, porque eles falam que eles contam o tempo que a gente tá na barriga, os 9 meses. Então, você já tá com 9 meses de idade. Então, por isso que o pessoal ir lá na Coreia, então, não sei qual a sua idade, eu tenho 35. Então, lá eu teria 36. Aí ele teria que ver os meses também. E geralmente eles não perguntam a sua idade, perguntam qual ano que você nasceu pra fazer as contas, entendeu? O povo quer ser inteligente, né? Sim, é diferente. Porque se alguém falar qual ano que você nasceu, tal, eu vou falar assim, dá licença. Exatamente, eles fazem muita coisa. Pegar a calculadora. Tá. Sim. Porque eu sou nascido em 1981, então você sabe que eu tenho 35 anos também. Deixa eu dar um toque pra você que tá vendo a gente agora aqui da cachaça Seleta, porque essa sim é tradicionalíssima. A gente tá falando da Coreia aqui de origens e vamos falar da Seleta, porque a Seleta é de Salinas, Minas Gerais, para todo o mundo. A cachaça Seleta é feita com processos artesanais até hoje, com ingredientes caipiras, o fermento. Toma-se um cuidado muito grande também com a madeira, porque a Seleta é feita em amburana ou umburana, qualquer um dos dois. E não é só a Seleta amburana e a Seleta prata que você pode fazer drink. A Seleta tem uma variedade de produtos, tem novos produtos que estão chegando aí. Tem um que faz coquetéis que é espetacular, teremos aqui no podcast e muito mais. A cachaça Seleta é uma cachaça de alambique, as canas são cuidadosamente selecionadas, o processo de fermentação é caipira, a destilação é feita em alambique de cobre, não é cachaça de coluna, é cachaça de alambique, é aquela cachaça que você gosta, que vai ter aquela qualidade sensacional. O armazenamento é em tonéis de tonéis e barris de madeira, grandes madeiras brasileiras, né? A amburana é uma delas, é fantástica.
fantástico. Você que está ouvindo esse podcast Tome Gosto, vai entrar no site da Loja Seleta, lojaseleta.com.br e vai digitar o cupom Tome Gosto para ter 10% de desconto em toda a loja. Falei, chega na sua casa direitinho, embalado. Eu sei que muita gente escuta esse podcast fora dos grandes centros, então vou te dar um toque. Esse trecho do podcast é para você. Compre no site da Seleta, vai chegar na sua casa. Eles desenvolveram um know-how muito grande em embalar as garrafas para que chegue o mais íntegro possível para você. Eu sei que chega, porque eles mandaram para mim um monte de garrafa. A Diná vai ganhar uma aqui na saída do podcast. Ela não bebe, que pena, alguém da casa dela beberá. Uma cachaçinha gostosa, uma Seleta, tá bom? A Seleta ganha prêmio. Todos os resíduos gerados no processo de fabricação são reutilizados e toda a produção da Seleta está concentrada em Salinas, Minas Gerais, capital da cachaça. Já falei muito, então acessa aí, ó, lojaseleta.com.br. Quem está no YouTube tem o QR Code, que você que está no áudio tem um link na descrição do site e use o cupom TOMEGOSTO para 10% de desconto em toda a loja. Cachaça é um produto destinado a maiores de 18 anos, beba sempre com moderação. Ô, Diná. Você falou que eu não bebo, mas eu já bebi muita Seleta na faculdade. Eu bebia muito na faculdade. Seleta era uma que a gente bebia muito nos barzinhos lá. O que eu gosto da Seleta é que o seguinte, quando a gente que é daqui de Minas Gerais, você conhece a raça, ainda mais Sete Lagoas, que não serve parentesco comigo. A família do meu pai é de lá. Então, assim, quando você sai de Minas Gerais, no que cruza a fronteira ali do estado, você começa a sentir falta de cachaça, de café, pão de queijo, não precisa falar, porque isso é sabido. É difícil, né? É difícil. Você que morou em Viçosa e voltou para São Paulo depois, você deve ter sofrido alguma vez, né? Então, muita gente fala que quando vai para São Paulo, vai comprar um pão de queijo, é totalmente diferente o pão de queijo lá de São Paulo com o daqui. Fala, pessoal, não tem gosto de queijo esse pão de queijo daqui de São Paulo. Não digo. Seleta é a mesma coisa, gente. Era eu e os meus amigos indo em bar, sempre pedi uma dose de Seleta. O bom da Seleta é que, assim, a Seleta tá no Brasil inteiro e é um porto seguro para quem gosta de cachaça, porque é uma cachaça boa e de preço legal. E a Seleta tem várias linhas, tem cachaças de prateleira para quem gosta muito de madeira e tal, tem para essa turma. Para quem quer fazer um drink, tem produtos também. Então, assim, eu acho que a Seleta é um porto seguro pra gente que é mineiro. Mas que bom certeza. Que você já bebeu. Engraçado. Teve um descendente de oriental, de um concorrente seu que esteve assentado aqui nesse podcast, abraço Paulo Nonaka, e ele falou que o organismo dele não metaboliza álcool. Não é todo mundo não, tá? Lá na Ásia. Mas meu irmão é um grande exemplo disso, meu pai também. Se eles bebem, eles ficam todos vermelhos. Eles têm falta de alguma enzima e aí eles ficam vermelhos. Fica bêbado, mas fica vermelho. Então, você sabe, se alguém chegar, um asiático chegar muito vermelho, desconfie que ele bebeu. Isso me chama atenção, porque ele fica tonto ou não fica? Fica bêbado. Só que ele fica... eu não sei te explicar qual é a enzima, só que por algum motivo, a maioria, né? Eu não sou esse exemplo, mas o meu irmão, meu pai, bebe, eles ficam todo vermelhos, ficam com manchas mesmo, sabe? Mas passou o álcool, volta ao normal. Da pele, né, da cor. E o soju? Eu tava lendo que o soju é um consumo frequente por parte dos coreanos. É uma das bebidas que eles mais consomem lá. E que é tipo uma desfeita, se alguém te chama pra tomar um soju, você não ir? Tem isso? Assim, é que eu sou uma pessoa que não bebe, então... Sabe, mas eles bebem... Lá na Coreia eles bebem pra caramba, bebem demais. Bebem muito soju, bebem muito whisky, eles amam whisky. Então, só coisa forte, né? Então... Mas a Coreia tem produção de whisky, porque o Japão tem whiskies muito bons, e estão ficando famosos agora. Nossa, eu não sei. Cerveja eu sei que tem, produção de cerveja coreana. Mas whisky, eles gostam muito de Ballantines. Qual que é aquela outra? Johnny Walker. Jack Daniels. Isso, essas são as marcas, porque eu sei porque você vê muito em dorama, meu padrasto ama whisky. Todo dia tem que beber uma dosinha de whisky. Então, eles gostam muito. Bebida forte. Povo forte, bebida forte. Quando eu vejo o pessoal falando de comida asiática, eu escuto falar do lamen ou do ramen? Eu falo que o lamen é o lamen japonês. O que é o lamen japonês? O lamen japonês é aquele prato com macarrão, geralmente um macarrão feito na hora, a massa, né? Com caldo, bem leve, ou também tem uma versão mais forte, e com aqueles acompanhamentos, né? Uma carne, um ovo que foi cozido lá. O
Ramyun é o miojo coreano. Se você for falar miojo coreano, ramen. Ramyun. O lamen é esse prato japonês. Aí o pessoal confunde muito, acha que é a mesma coisa. Não é. Não é. Mas então, se eu passar na frente de um bar e tivesse que assim, temos ramen. É miojo. É miojo. Miojo E se coreano. tiver com L de lamen, aí é o macarrão que ele fez ali. Isso, é um macarrão japonês. Essa sopa, não é sopa, eu te falo, né? O caldo e esse macarrão. É engraçado, porque no Vietnã, por exemplo, que eu conheci, que eu adorei, eles têm o pho, que é um caldo também, só que não tem tanta essa questão do macarrão, né? Uhum. Ele leva carne, canela. Não conheço. Não é delicioso. É muito bom. Você tá falando de não ter enzima? Eu lembro que uma vez eu tava vendo, acho que um trecho do Big Brother, e o Pyong, que é um coreano que ficou famoso aqui no Brasil, ele é hipnólogo e tal, não sei o quê. Ele falou que é um trem totalmente aleatório que eu vou te perguntar. Você desculpa, isso é um podcast de comida. Eu acho que eu já mas sei que você vai perguntar. eu vou ter que perguntar porque eu vi isso. O Pyong falou que coreano não tem cheiro de corpo, CC. Não, isso é realmente, se você for pra Coreia, e se você gosta de usar desodorante, você vai passar um perrengue na Coreia, você não vai achar desodorante. Não. Porque realmente, eu não sei também te explicar, mas é também alguma coisa na fisiologia do coreano e também no geral asiático que a gente não tem esse cheirinho de CC. Então, assim, não tem desodorante lá, porque não tem essa demanda. Então, eu não sei te explicar qual é o motivo, mas óbvio que eu já falei que isso é uma verdade, mas também tem que tomar cuidado. Mas, filho, se você pegar, por exemplo, e eu sair correndo, suando o dia todo, você vai ficar com um cheirinho, não tem como. Mas aquele cheirinho de CC que a gente fala, é muito difícil achar. Tem em coreano. Então, por isso que não tem desodorante lá. Vivendo e aprendendo. O primeiro contato que eu tive com a comida coreana na minha vida foi lá na Liberdade, que eu vi aquele picolé melona, que é um picolé retangular Isso, é o de sorvetezinho. melão, que é uma delícia. Uhum. Que depois passou até aqui em BH no Super Nosso. Uhum. Só que acho que eles não contaram pra ninguém que tinha aqui, porque o negócio é muito gostoso. Sim. E parou de ter. Na minha loja tem. Aí, ó. Que maravilha. O melão é muito comum na Coreia do Sul? Sim, é um eles alimento gostam. muito forte lá? Gostam muito de melão como sobremesa. Aqui é mais melancia, né? Mas Uhum. lá é o melão. Eu lembro muito da minha infância. A sobremesa. Aqui a sobremesa brasileira é diferente. Lá eles gostam muito de fruta. Então era melancia, melão. Então eles gostam muito de fazer também sorvete, doces à base de melão. Então lá é muito mais... Eu acho que não posso falar que é muito mais melão que melancia, mas eles gostam muito de fazer essas variações, que aqui no Brasil não é tão comum, né? Fazer um doce um sorvete com sabor melão. Eu vi um sorvete com sabor pera na Argentina e fiquei fascinado, que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Sim. Sabor melão, então raríssimo, né? Uhum. Mas- Sorvete, ele é maravilhoso mesmo. O picolé, se você nunca comeu, coma, é um picolé retangular, assim. Sim. Você sabe por que ele é retangular? Não sei te dizer. Desde que eu conheço ele é retangular. A melona, o sabor melão é o mais famoso. Aí eles fazem outras versões. Mas elas não saem tanto. Que é o que chama atenção é o de melão. Tem sabor morango, banana e manga já. Disponível também no mercado. O de morango eu já comi. Mas engraçado esse lance da bebida do alimento retangular. Uma vez alguém teve aqui nesse podcast, não sei se foi à distância ou se foi aqui, e me explicou que o Johnny Walker passou a fazer a garrafa retangular por uma questão de transporte. Porque a garrafa retangular, se ele colocasse no transporte, quebraria menos. E ocupa mais espaço também. Né? Otimizaria o espaço. Uhum. Então talvez o melona... Olha, não sei, porque por ser produto congelado, ele é mais difícil, né? De armazenamento, tudo. E vem lá da Coreia. Imagina, lá de navio, 3 meses pra chegar aqui. Haja container refrigerado. Sim. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa... Você tem uma loja, ela fica na rua Antônio de Albuquerque com Rio Grande do Norte, não é isso? Ali perto da trincheira. Perto da trincheira. E tem um café lá também muito gostoso. Qual que é a primeira coisa que a hora que entra um mineirinho na sua loja fala com você, que fica surpreso ao ver o mercado coreano em Belo Horizonte? Nossa. Geralmente o pessoal fala assim que... A gente tem aqueles clientes fiéis que sempre estão lá, mas é aquele... né, curioso, que nunca... Fala, olha, passa aqui sempre, nunca vi esse mercado aqui. Aí começa a ver, começa a perguntar. Eles têm muita curiosidade.
Então, eles ficam fascinados, né? Porque, nossa, as embalagens são muito bonitas, elas são muito chamativas. Aí começa a ver refrigerante de sabor diferente. Começa a ver miojo de todo que é tipo, porque aqui a gente conhece só aquele miojo lá de frango, caipira, de carne, não sei o que, de legumes. Não, é uma infinidade de sabores. Então, o pessoal fica muito curioso. Mas, assim, falar uma frase, nossa, é tipo... Geralmente é, nossa, não sabia que tinha um mercado coreano aqui. E começa. E pega pra experimentar alguma coisinha, porque tem muita coisa diferente que chama atenção. E qual que é a coisa que mais sai da loja, o item? Hoje, seria o soju, bebida alcoólica. Então, tem desde o soju original, sabor tradicional, desde os saborizados. Então, tem sabor Yakult, sabor blueberry, morango, uva verde, maçã verde, que você imaginar. Então, sai muito a bebida alcoólica que o pessoal procura. Miojos, no geral, como te falei, tem desde o copo pequeno até o big bowl, que é o copo grande. E o kimchi. Kimchi, que você até comentou. O que é o kimchi? Kimchi é uma acelga que ela fica fermentando nessa mistura de temperos que eles fazem com pimenta. Aí tem a pimenta em pó coreana, vai alho, vai um monte de coisa nele, cebolinha, e eles pegam, minha mãe, ela faz o kimchi que a gente vende lá na loja, então eu já ajudei minha mãe fazendo. Ela pega a acelga inteira, lava ela toda, né, porque, sujeira, terra, essas coisas, e lá na Coreia, geralmente, o mais correto é você, de folha em folha, e colocando esse tempero todo. Lambuzando todo ele, então pega de folha em folha, e não tira, não arranca a folha, deixa ele ali bonitinho. Então, você vai fazendo isso. Mas primeiro você tem que fazer, a salmoura. Porque tem que desidratar no máximo possível essa acelga. A minha mãe, para ficar mais fácil para os clientes, ela já corta pequenininho. Porque aquela acelga inteira, né? Depois que ela tá pronta, fica difícil. Então, ela já corta em pedacinhos para ficar mais fácil para o cliente comer. Mas kimchi é um acompanhamento. Ele tá lá no dia a dia, mas se depender de mim, eu como aquilo ali todo dia, toda hora. No café da manhã, no almoço, na janta. O kimchi, ele é como se fosse um arroz com feijão ou ele é como se fosse uma farofa que acompanha tudo? É como se fosse uma farofa. O arroz coreano, asiático, aquele, né? Mais empapado. Sem tempero. Seria o nosso arroz com feijão. E o kimchi é aquele acompanhamento, mas que é o tempo todo. Eles estão comendo um miojo aqui, kimchi. Tá comendo um jjajangmyeon, que é um macarrão de soja preta. Tá lá o kimchi. E tem as versões de kimchi com acelga, com pepino, com cebolinha. Tem uma versão de kimchi que eles falam, minha mãe até fala que é mais difícil de fazer, sem pimenta. Esse aqui a gente nunca vendeu. Mas tudo que você imaginar, kimchi, tudo que você tá comendo salgado, tem um kimchi. Pão com ovo com kimchi. A gente tem lá um sanduíche na Cobb com avocado, kimchi e queijo. Oh. Kimchi é tudo de bom. Mas ele tem que ser picante, então? Não, como te falei, ele tem as variações. Por exemplo, tem receitas de família que fazem mais apimentado, menos apimentado. E tem essa versão de kimchi sem pimenta. É um kimchi branco. Ele parece estar lavado. O kimchi parece que você pegou o kimchi, lavou, tirou toda a pimenta dele e tá lá. Essa é a versão um pouco mais difícil de fazer. Eu não lembro o nome agora, mas o tradicional que o pessoal mais gosta é a versão apimentada. A minha mãe até faz uma versão para vender na loja menos apimentado para não assustar os clientes. Se fosse o dela mesmo, que ela gosta de comer bem mais apimentado. E quando você vai tipo numa Bahia da vida que é muito apimentado, você passa perrengue, não? Não, passo não. Só que o que acontece? Que todos os meus clientes falam qual é a diferença da pimenta coreana com a pimenta baiana, por exemplo. A pimenta brasileira, quando ela é forte, que eu já percebi, você coloca lá, o pessoal sempre fala, é muito forte, não coloca muito, porque você pinga, né? Aquela na comida. Ela domina o prato, o sabor daquela pimenta. Você não sente mais gosto de nada. Agora, a pimenta coreana, ela é saborosa. Ela tá ali pra ser uma coisa a mais e dar mais sabor. Então, ela não tira. Ela é apimentada, mas ela não tira o sabor do resto do prato. Então, o pessoal fala que o diferencial do pimenta coreana é essa, que ela é muito saborosa. Eles brincam muito também. É muito apimentado, mas o prato lá tem um açúcar pra dar uma balanceada. São pratos agridoces, então. Tem a pimenta, tem o açúcar, tem o doce. O churrasco coreano que eu vi um vídeo seu leva açúcar, né? Isso, exatamente. A pessoa fica assim, açúcar na carne? Fica bom.
O corn dog que eu faço, inclusive, tá lá o corn dog, a salsicha no espeto, a massa, empana na farinha panko frita. Aí na hora de finalizar, você vai passar açúcar refinado nele todinho e depois o ketchup. Fica uma delícia também. Eles gostam muito de brincar com açúcar, com a pimenta, com salgado, com o azedo também. Agora, o outro caminho. O que um coreano, quando vem ao Brasil, gosta de comer? Carne. Muita carne e muita fruta. Porque carne de boi lá é muito caro. Então eles comem muito mais frango, peixe e porco lá. E fruta também é muito caro. Então quando eles vêm pra cá, se esbaldam. Coreano vem, leva uma churrascaria. Come carne até não aguentar mais. Só que eles também acham a carne um pouco mais salgada. Porque eles não gostam de coisa, sabe? Muito salgado, muito doce. É muito, assim, equilibrado, né? Levar açúcar no churrasco coreano também. Nós leva só sal, eles vão estranhar, né? Eles acham um pouco salgado, mas come os baldos e falam, nossa, pagar pra comer carne à vontade. Então eles aproveitam. E fruta também, levar uma feira. Eu falo, nossa, essa fruta aqui custa só isso. Porque lá, inclusive, a fruta é tão cara que eles dão até de presente. Colocam numa embalagem bonita e dão de presente fruta. A minha avó foi no Japão, eu não sei se foi na década de 80 ou de 70. E aí, pessoal, Dona Hilda, como é que foi? Ela falou assim, o avião voava. Aí tem um caso que ela tava um dia no restaurante, ela não é muito boa de garfo, falou assim, eu quero uma banana. Não quero comer nada, eu quero uma banana. Pois não. Chegou uma banana, só que diz que a conta veio um absurdo. Porque ela pediu uma banana no restaurante. Sim, fruta lá é caro. Essas frutas tropicais, abacaxi, manga, é muito caro lá. Então você quer agradar um coreano, faça um churrasco e sirva uma salada de fruta de sobremesa. Isso. Eles vão amar. E quando um brasileiro vai lá, o que eles te relatam que gostam e que não gostam? Pimenta é o principal. Eu vejo gente que tem... Quem não gosta de pimenta, passa um perrenguezinho lá. Mas tem que saber o restaurante, tem que saber que tem pratos muito famosos lá que não tem pimenta. Esse jjajangmyeon que eu te falei, o kimbap. O que eles mais falam lá na Coreia? Que a cultura é totalmente diferente. Então dá aquele choque, né? De cultura. Mas que gostam muito, porque acham um país muito seguro também. E o que eu falo muito para as minhas clientes que gostam, estão viciadas em doramas, aquele romance, aquela coisa... Gente, não é desse jeito. Como qualquer país tem as coisas boas e as coisas ruins. Então vão lá sabendo da realidade, que você pode achar um príncipe, mas também você pode achar um cara que o que está muito acontecendo é muito turista, e principalmente mulher, indo para a Coreia. Aí conhece o menino, fica e acha que vai viver um romance. Não é bem assim. Porque como qualquer homem, em qualquer lugar do país... Tem aquele que tá querendo só aproveitar a onda, ficar e não querer nada sério, mas também a gente sabe, conhece também até influencers que conheceram, casaram e estão super felizes. Mas não vai achando que vai ser um K-drama. Mas o homem tem um dia dedicado a ele, que é o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. É verdade que na Coreia, todo dia 14, celebra-se uma coisa do amor, tipo assim, dia 14 é o dia do mês é o dia do beijo. No outro é o dia da namorada ganhar presente, no outro dia do namorado. Tem isso? Sim, tem. Eu não sei como que se chama isso, mas casal de vestir a mesma blusa, né, na rua, eles são bem românticos, quando são. Então, tem um dia do mês, eles estão sempre comemorando alguma coisa, realmente tem. Fazia tempo que eu não via isso, inclusive. Esse podcast que pergunta coisas antiquíssimas. Aqui no Brasil, a gente tem um almoço de domingo, que é quando a família se reúne muito. Lá também é domingo, é o almoço. Como é que é quando a família se reúne? Os núcleos familiares lá são tão grandes que, por exemplo, seu noivo é de 7 Lagoas. Uhum. Então, certamente, você já acostumou a chegar na casa da família dele lá e ter 25 pessoas é uma coisa normal. Sim. Né? Uhum. E na Coreia, como é que é isso? Não tem muito disso. Tem muito no dia a dia, eles... Primeiro que não tem o café da manhã, café e pão, né? É comida também, no café da manhã. O que eu vejo muito com a minha família aqui no Brasil é a gente se juntar quando era aniversário dos nossos avós. Então, se era aniversário principalmente do avô, o patriarca da família, ele que unia todo mundo. Aí fazia aquele banquete. Pegava um dia, minha avó ficava o dia todo cozinhando, elas, minhas tias, e faziam aquele banquete e juntavam. Neto, todo mundo juntava. Eu lembro muito disso. Agora, de final de semana, como você falou, de juntar... Não tenho muita lembrança. O que tinha muito era
a minha mãe e os meus irmãos, a gente indo para São Paulo para frequentar uma igreja coreana. Minha mãe fazia muita questão de a gente ir lá. E de lá, a gente da igreja almoçava na casa da minha avó. Então, todo domingo eu almoçava na casa da minha avó. Mas não era a família toda. Era só minha mãe, meus irmãos e meus avós. Vocês moravam fora de São Paulo? A gente morava em São José dos Campos, interior de São Paulo. Tá. A 1 hora e meia de viagem. Então, sempre fazia esse bate e volta. Então, tenho muitos na minha memória de eu indo para a igreja, almoçando lá. Na igreja coreana sempre serviu almoço. Mas a gente não enchia muito a barriga para comer a comida da minha avó. Ainda tinha comida dela ainda, a gente passava a tarde lá na casa dela, tirava aquele cochilinho de domingo, tradicional, e no final tinha jogo. A gente é corintiano. Então tinha que ver jogo, depois via o jogo, voltava para São José. Você falou que o café da manhã é comida. É comida também, normal. É arroz? Arroz, o kimchi, uma sopinha, eles gostam muito de sopa, muito, muito, muito. E os banchans, que são os acompanhamentos. Então, uma saladinha de espinafre, ou uma panquequinha frita, coreana, um ovinho cozido, sempre assim. O arroz, uma sopinha e esses banchans, mais ou menos desse tamanho, e você pega daqui mesmo, que é uma coisa que é um choque cultural, tá? Que eu vejo que se eu pegar o meu talher e botar no arroz, é um sacrilégio fazer aqui. Lá na Coreia, não. É tudo compartilhado. Você vai comendo o seu arroz aqui, a sopinha, você vai pegando com o chocará e a colher e vai pegando. Aqui já não pode fazer isso. De jeito nenhum. É cultural, né? Sim. Essas coisas. Eu quando estive na Ásia também me chamou a atenção que o café da manhã do hotel tinha arroz, frango frito, tipo frango xadrez. Sim. Essas coisas. Quando os coreanos vêm aqui pro Brasil, eles reclamam disso no hotel, que o café da manhã é estranho? Não, eu acho que assim, sabe o que eu falo que é a diferença do coreano, que eu tenho sentido, tá? No meu dia a dia. O coreano, ele come de tudo. Tudo é porque já tá acostumado desde novo a comer pimenta, tá desde novo acostumado a comer polvo, essas, né? Frutos do mar mais diferentes, muita verdura. Então, assim, é uma mesa muito farta e muito colorida. Não tô falando que na culinária brasileira não tem isso, mas eu vejo que o coreano, ele tem a mente muito aberta para comer coisa diferente. Aqui no Brasil, vai falar... Tem gente, infelizmente não é a realidade, mas tem muita gente que não conhece muito frutos do mar, camarão, um polvo, uma lua. Então fica meio desconfiado, aquela coisa meio, né, acha meio feio aquilo ali, com um tentáculo. Não. O coreano quando vem, gosta de comer tudo, experimenta tudo. Eu vejo mais brasileiro, mas assim, tem um que gosta, mas tem uns que são mais desconfiados, comer alguma coisa diferente. O mineiro é desconfiado. O mineiro é mais ainda, né? Mas o coreano come de tudo, come até carne de cachorro. Isso aí é um assunto polêmico, que eu já falei, mas eu já falei em outro podcast, o pessoal comentou e não gostou do que eu falei, porque eu não tinha pesquisado sobre o assunto no dia do podcast, e eu não sabia que a pessoa ia perguntar isso pra mim. Então, o que acontece? Há muito tempo atrás, por conta da situação de pós-guerra, pelas dificuldades, fome e tudo mais, eles acabaram sendo obrigados a comer cachorro por algum momento. Depois que as coisas melhoraram, continuaram comendo por conta de falar que carne de cachorro é afrodisíaco. Os mais velhos, os homens, principalmente, comiam carne de cachorro, isso aqui. Mas com o passar do tempo, né, hoje em dia, cachorro é considerado da família. Eu considero a minha cachorro como se fosse uma filha pra mim. Então, cada vez mais na Coreia tá se criando leis, coisas pra tirar isso do cardápio. Mas diz que pessoas mais velhas, mas, né, cabeça fechada ainda comem. A última vez que eu pesquisei sobre o assunto, eles estavam tentando acabar de vez, mas ainda existia. E alguns lugares na Coreia, pessoas geralmente mais velhas que comiam. Porque não tem mais essa idade. Mas é ainda uma iguaria, né? Eu conheci um cara que morou na Tailândia. Ô, Davi, você morou aonde, hein, cara? Até esqueci se foi Tailândia. Foi algum daqueles países ali. Não sei se foi Tailândia ou Indonésia, agora eu não vou lembrar. E ele falou que ele experimentou carne de cachorro e que ele achou uma delícia. Sério? Eu nunca provei e não vou provar. Não sei se você ficou sabendo, mas ó, há muito tempo atrás, coisa de 15, 20 anos atrás, teve uma operação policial que fechou um tanto de restaurante e casas clandestinas que vendiam carne de cachorro, lá em São Paulo.
Mas tem muito tempo isso já. Não, mas aqui em BH já pegaram carne de cavalo, você vendida em bar aqui da Savassi há muitos Mas anos você atrás. sabe que tem países da Europa que consomem carne de cavalo como se fosse carne de boi, algo normal. Sim, falam que é uma delícia também. Sim. Tem quem, por exemplo, uma carne que eu adoro, eu como várias carnes exóticas, assim. Capivara, quando tem, eu Nunca acho comi. gostoso. É bom? Pô, é uma delícia, eu acho gostoso. Tem a capivara ecológica, que eles fazem uma carne de porco preparada parecendo uma capivara. Poxa, como faz isso? O Peninha, um beijo, chefe Peninha, criou pro bar do Doca na época. Chamava capivara ecológica. Ele pega uma parte do lombo, eu não sei se é um lombinho ou o que é, e faz ela marinada pra parecer o gosto da carne de capivara. E ele chama capivara ecológica. É uma carne de porco que imita uma carne de capivara. Eu já comi capivara, já comi jacaré, achei gostoso. Claro que tudo legalizado, tá, gente? Dentro dos parâmetros e tal. O rabo do jacaré é iguaria, caríssimo, é muito gostoso. Já comi caldo de piranha, umas coisas assim, desse tipo. Agora, uma carne exótica que eu adoro quando como é avestruz. Avestruz? É. Ó, gente, eu nunca comi. Um que eu já comi muito diferente é aquele... Não sei o nome do bicho agora. Lá de Cuiabá. É aquele porquinho selvagem, que tem até umas tirinhas aqui. Ah, esqueci o nome dele. Não é cateto, não. Nem javali. Eu acho que eu sei o que é esse bicho que você falou. Tem muito lá, né? Eu já comi. Bom também. Mas é uma coisa mais diferente. Agora, se você fosse dar um conselho pra alguém que quer experimentar alguma coisa da culinária coreana, agora, começaria por onde? Primeira pergunta que eu faço aos meus clientes pra indicar a melhor coisa pra ele não assustar. Você gosta de pimenta ou não? Dependendo da resposta, eu vou indicar certos pratos ou outros pratos. É mais fácil a pessoa falar que gosta de pimenta, porque daí abre, né, um leque maior de opções. Mas se ela falar que não gosta de pimenta, eu vou indicar a pergunta pra você gosta de pimenta ou não? Humana eu como. Assim, que eu vou sair íntegro andando e tal, beleza. Então, aí eu te indicaria um dos pratos que eu acho que o pessoal gosta muito, que é assim, eu não vi ninguém falando que não gosta, é o kimbap. Pra explicar melhor, é o sushi coreano. Porque o japonês, ele geralmente tem a alga, o arroz e coloca às vezes um recheio, né? Vem um salmão, vem um pepino. O coreano não, geralmente coloca 5 a 6 recheios dentro. Então ele fica grande. O kimbap, ele não tem pimenta, mas você pode fazer ele na versão apimentada. E o kimbap, ele vem cenoura, vem pepino, vem nabo em conserva, vem um cane, ou você pode colocar carne moída, você pode usar a sua imaginação. E ele é um prato sem pimenta. E todo mundo, geralmente quando eu faço e vendo de delivery pontualmente, assim, a última vez eu fiz 120 unidades. Fiquei doida. Com ajuda, claro, mas quando eu tive que fazer sozinho, já fiz 70 kimbap sozinhos. É o sushi coreano. E é verdade que na Coreia todo restaurante tem delivery? Eu acredito que sim. Porque aqui no Brasil, muito restaurante, boteco, depois da pandemia, tudo mudou, né? Mas eu acho que muita gente depois da pandemia ainda se manteve delivery. Porque o que eu vi nessa movimentação é que delivery é um tchan a mais pro seu faturamento, né? Então, muita gente rachou de ganhar dinheiro no delivery. E aquela parte ali presencial deixou de lado. Mas viu que manter os dois é bom. Tem muita gente que tá vivendo com os dois, só que separado, né? Tem um restaurante, uma sede só para delivery e um só para presencial. Os seus vídeos no YouTube, que eu vi um pouco, você começa falando alguma coisa que é tipo um oi em coreano? O que é? Annyeonghaseyo. O que quer dizer isso? Annyeonghaseyo é tipo o olá, tudo bem, daqui do Brasil. Então, o Annyeonghaseyo é a versão educada. Tem a versão Annyeong, que é a versão mais curtinha, que é a forma mais informal. Você tá falando com um colega da sua mesma idade. Tem até isso também. Se alguém for um pouquinho mais velho que você, já tem que falar de forma mais respeitosa. Se você for falar com o seu chefe, mais respeitoso ainda. Então, o Annyeonghaseyo é olá, tudo bom? Só que de forma educada. Então mais formal. É tipo o mineiro, que era vossa, meicê, virou vós, micê, você e cê. Isso. Seria tipo isso. Só que ainda se mantém, né? Porque hoje não usa mais as versões que você falou, né? Não, jamais. Na Coreia usa. Então, por exemplo, se for falar com um dono de uma empresa, então, CEO de empresa, aí você vai ter que cumprimentar de uma forma diferente. É um Annyeonghasimika. Um Annyeonghaseyo,
e o anion. Então vai diminuindo de acordo, vai aumentando de acordo com a patente da pessoa, né? Eu vi uma vez um lutador brasileiro que morava na Coreia e eles foram tomar cerveja num bar. Aí ele explicou que quando tá o mais velho, ele tinha que pegar o copo com as duas mãos, segurar com a mão direita e botar a mão esquerda por baixo. Isso. E abaixar a cabeça e oferecer pro mais velho. É assim? Isso, tem só... Você não vai poder chegar assim... Desculpa, pode pegar aqui? Pode, vontade. E com uma mão só de servir. Não, não pode. É falta de respeito. Isso até entre amigos, tá? Então, geralmente, é com as duas mãos. Servindo. E você recebendo também a bebida com as duas mãos. E, geralmente, não é você que se serve. Seu colega, seu amigo que tem que te servir. Dessa forma. Tá? É uma forma de respeito. Mas se você tá num boteco, chegou uma garrafa, você não pode... Poder, pode. Eu não vou falar que, nossa, o pessoal vai te crucificar. Mas, assim, sabe quando você tá acostumado já com aquilo? Então, já é uma forma de pegar, de servir, já são acostumados com isso. E o que nunca falar ou nunca fazer para um coreano? Pra ele não ter um choque, assim, Nossa. cultural muito grande. Olha, realmente, uma coisa que... Primeiro impacto, assim, o brasileiro vai querer abraçar, beijar. Não é comum isso lá. Até o pessoal brinca que eu, mesmo sendo brasileira, ainda é que eu tenho esse costume, não de família, mas eu não gosto muito que encoste, sabe? Então, a amiga minha gosta de abraçar, dar 2 beijinhos. Não tem isso. Lá, o máximo é um cumprimento, ou de longe, assim, ai, tudo bom? Cumprimento. Máximo. Então, quando eu vou cumprimentar meus amigos, é só, sabe, meio longe, só 2 tapinhas nas costas. É o máximo. E não, eu vejo que isso não é só comigo. O Wan, que é um coreano também que tá morando aqui no Brasil há 3 anos, ele é casado com uma brasileira, a gente vai se cumprimentar, é igualzinho. Não tem aquele abraço de contato. É meio que de longe, assim, só 2 tapinhas nas costas. Acabou. Então, isso é uma coisa que não vai ser desrespeitoso, porque eles vão super entender que você é de fora, só que vai impactar, vai assustar. Esse beijo no rosto, se abraça. Eu fico vendo na Argentina que os caras dão um beijo quando encontram. Se chegar lá, os coreanos devem pirar, né? Vai assustar um pouco. É. Então, não beije uma coreana, não abrace um coreano, entendeu? Tem esse respeito. Uma pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui é o almoço de domingo. Se você pudesse escolher um almoço legal de domingo com comida coreana, qual seria? Seria com esse churrasco, o bulgogi que eu te falei. O que leva esse churrasco? Explica para nós. A carne, pode ser patinho, contrafilé, cortado de forma bem fininha mesmo. Você não tem... Tava quase confundindo. Corta bem fininho. Você vai colocar shoyu, óleo de gergelim, bastante alho, ajinomoto, um pouquinho de açúcar e cebolinha. Bastante cebolinha. Aí você pega essa chapa, coloca um pouquinho de manteiga com sal e vai grelhando. Tá pronto. Isso é o bulgogi, o churrasco. Um arrozinho e uma sopa que eu amo, chama myoku, porque é uma sopa feita de algas. É uma sopa muito tradicional na Coreia, que eles dão... eu tomei muito na infância, principalmente quando está doente. Você está doente, toma a sopinha que ela te levanta, né? Ou mulheres grávidas, que é uma sopa muito nutritiva, porque eles falam que faz bem pro bebê, que o leite fica mais nutritivo pro neném. Então, essa sopa e o kimchi. E alguma saladinha coreana, que eu te falei, eles usam muita verdura. Seria esse. Myoku. Não o meu prato preferido, porque o meu prato preferido é muito apimentado, que é o yukgaejang. O que é? Yukgaejang é uma sopa à base de carne também de boi, que vem bastante legumes como moyashi, o broto de samambaia que eles falam, é um brotinho, não sei te explicar. Ele é muito diferente, você não acha que ele em Minas, não acha, só em São Paulo. É uma sopa muito apimentada, ela é uma delícia. E a sopinha com arroz, eles colocam o arroz dentro para comer junto. Ele é maravilhoso. Assim, toda vez que eu vou para São Paulo, eu peço a minha mãe fazer para mim. Se não tiver pimenta na Coreia, eu acho que a pessoa tá perdida, né? Não tá. Eu não gosto de assustar o pessoal falando, nossa, então você não gosta de pimenta... com pimenta você diverte mais. Você vai ter mais opção para comer. Mas tem pratos coreanos sem pimenta, que dá pra pessoa viver tranquilamente lá. E se eu fosse te pedir a refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito? Como faz? Aí eu tenho que falar... Você vai falar pra mim, entrada, prato principal, sobremesa, você, quem está com você e aonde? Nossa. Eu sou uma pessoa muito família.
Então, seria na casa da minha mãe com a minha família. Minha mãe, meu padrasto, os meus irmãos, o meu marido mineiro, 7 Lagoas, que ele também tá aprendendo a comer. E o prato, lá não tem muito de entrada não, tá? No prato coreano. Seria esse yukkejang que eu te falei, essa sopa que eu amo. E de sobremesa eles gostam muito de fruta. Então eu lembro muito de comendo melão, melancia, uva. Seria esse o lugar perfeito com a pessoa perfeita e o prato perfeito. Fantástico, esse foi o papo com Dina Kim, ela que é proprietária do Made in Coreia, Minas Gerais. Você acompanha muitos conteúdos dela muito legais, assim, eu gosto de ver os conteúdos dela, porque além dela explicar o que ela vende, os pratos que ela prepara e algumas outras coisas, sempre tem uma dica cultural, uma coisa que eu acho que sempre engrandece, é muito legal, continue fazendo isso. O Instagram é made.in.coreia com K, .minas, Made in Coreia, Minas, tá facinho de achar. Também tem o TikTok da Dina, que é Dina.kim, como é que é? Isso. Dina com H no final, então Dina.kim. Não, acho que não é ponto que não. Dina Kim underline. Dina Kim underline, Isso. desculpa, eu confundi porque eu não anotei certo aqui o TikTok. É Dina Kim underline, tem o TikTok dela também, com muitos conteúdos. Procure o mercado dela, o Made in Coreia. Eu esqueci o nome, você me falou 3 vezes, perdão. Eu sou memória de peixinho. Qual que é o nome do chá que eu tomei? Yuja. Yuja, gente. Y-U-J-A. Yuja. Isso. Tome Yuja. Se não for no Made in Coreia, vai em um lugar perto, se você está em outro lugar do Brasil, tome o Yuja, tira uma foto e marque o Tomei Gosto pra gente escutar o podcast. Tomei o Yuja. E é muito bom, porque é muito bom. No calor, então, olha, dá vontade de levantar e aplaudir, assim, ficar... Como você falou, pessoal, a gente vende online e envia pro Brasil todo. A gente vende o Yuja, a compota lá no site. A gente envia pro Brasil todo. Então, se não tiver perto da sua casa, não tem problema. Que a gente entrega o Yuja e você vai fazer na sua casa. Pode fazer ele com água com gás e gelo? Pode. Você pode brincar ele... Como eu te falei, brinca com bebida alcoólica. Ele quente, ele gelado. Ele dá pra usar. Porque ele dilui muito fácil. Nossa, sério? Eu vou fazer esse trem com água com gás lá em casa. Vai ficar bom. É muito bom, a gente conhece o mercado dela, conhece o conteúdo dela. Eu sou Mário Alasca, esse podcast foi oferecimento de cachaça seleta de Salinas, Minas Gerais, para apreciadores de todo mundo. Use o cupom TOMEGOSTO para 10% de desconto no site. Cachaça é uma bebida alcoólica, portanto, beba com moderação. É um produto destinado a maiores de 18 anos. Eu sou Mário Alasca, esse é o podcast Tomegosto. Te vejo numa outra. Valeu, tchau, tchau.